Então, como eu estava falando, né, do meu pai, que eu só tinha falado da família Saboia, da parte da minha mãe, agora estou falando da parte do meu pai. Então, ele era bipolar. Eu sabia e ninguém sabia disso. Não era estudado naquela época, essas coisas. Então, o que aconteceu? Ele levou a minha mãe para morar lá no sítio, minha mãe engravidou, eu é, fiquei lá com ela, né, na barriga dela, quando foi no dia 27 de março de 1950, a bolsa estourou. E eu, onde é que eu estava? Na ambulância, porque meu pai foi chamar a ambulância, ele disse que não conseguia nem dirigir, ficou nervoso. Aí a ambulância veio e foi levar minha mãe no hospital em Guarulhos. Só que no meio do caminho tinha uma enfermeira e uma enfermeira que minha mãe me contava. Eu nasci, teve que botar o carro no estacionamento, no acostamento, e eu nasci no acostamento da Via Dutra, divisa com Guarulhos, São Paulo. E aí eu nasci na parto natural. E aí voltou a ambulância, deixou minha mãe lá comigo e meu pai. E aí eu era bebê ainda, né? Só que lá onde meu pai morava não era igual a casa do pai dele, né? Casa boa, de alvenaria, era barraco. Naquele tempo era tudo era barraco, quase. Então era um barraco que tinha lá no sítio, na chácara. E chovia em cima da cama. Minha mãe disse que tinha que abrir o guarda-chuva para dar mamar para mim. E eu não queria aceitar o peito, ainda tinha essa. Ela sofreu para dar mamar para mim. E aí a minha mãe ficou lá, minha avó falou assim: ah, não. Agora eu vou buscar a Olivia. Não vou deixar ela sozinha, cuidando do bebê. Minha avó foi lá, me trouxe. Aí meu pai ficou bravo, não gostou. Aí a minha avó sabia que ele não era aquela maravilha que ele aparentava ser, minha avó já sabia. Que ele bebia e era mulherengo. Aí a minha mãe não viu essas coisas, quando foi ver já era tarde, né? Ele também acho que não dava bandeira, né? Aí ele começou de novo a beber. E também saindo com a mulherada. Então, a minha mãe desistiu, largou dele. Ah, e tem outra história ainda. Ele já vinha de um outro casamento, que não deu certo por causa desse problema dele. Bebida e mulher. Tanto que ele acabou com todo o patrimônio da família Saboia, da família Quedas, do pai e da mãe, né? Não é a família inteira, só do pai e da mãe. Ele tinha um irmão, Joaquim, que era motorista. De vez em quando ele vinha aqui para me ver, era um tio, e me contar o que estava acontecendo com o meu pai. A minha mãe não rasgou todas as fotos dele. Eu não tenho uma foto do meu pai. Eu queria ver como é que ele era, porque dizem que ele era tão bonito, né? Queria ver, mas não vi. Não tenho uma foto do meu pai. E eu fiquei aqui com a minha avó, com a minha mãe, com meu tio Lauro, né? Que era bebê. E minha mãe foi trabalhar, precisava trabalhar, separou do meu pai, porque ela descobriu que ele bebia, mulherengo, torrou o dinheiro da família, não construiu nada para ele, entendeu? Não sei nem se ele estudou, o que ele estudou, mas ele tinha
uma retórica muito grande. E aí a gente acabou descobrindo que o meu pai, Antônio Quedas, tinha 2 filhos. No caso, eu tenho mais, além da minha irmã, eu tenho 2 irmãos. E o meu tio, um dia, me levou lá na casa deles também, tudo aí no Biquinha. Eles saíram, um menino e uma menina. Eram tipo uns 5 anos mais velhos do que eu. Aí meu tio falou assim: olha, essa menina aqui é a tua irmã, é a irmã de vocês, a filha do teu pai. Aí eles olharam com a cara feia e entraram e bateram a porta. E o meu tio ficou tão chateado, coitadinho, o Silvio. Ele era casado com a tia Irene, ele que era o pai dos meus primos, aquele que eu brincava com eles. Enfim, um dia o Joaquim veio aqui em casa e falou com a minha mãe: olha, o Antônio morreu. Nossa, do que ele morreu? Morreu na rua. Cirrose hepática. Causa bebida. Duro, né? Um homem que tinha tudo para dar certo, para ser um político, aí, um prefeito, um governador. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele era bipolar, né? A bipolaridade atrapalha a vida da pessoa, viu? Não é porque a pessoa quer, tanto que ele nem sabia que ele era bipolar, né? Ele era assim, era a natureza dele. É a química do cérebro, não é assim, a pessoa pensa negativa, a pessoa pensa só coisa ruim, a pessoa sabe, é para baixo, não é. É quando ela está na fase, e quando ela está na fase alta, todo mundo gosta, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer passear comigo, com ele também era a mesma coisa. E aí, ó, acabou a história do meu pai. Eu tinha que fazer esse parêntese para contar, né? E aí minha mãe foi trabalhar, ela tinha que trabalhar. Eu fiquei com a minha avó, essa parte eu já contei. Então agora a gente vai entrar na parte do segundo casamento da minha mãe, que foi tudo de bom para mim. Porque eu não era registrada, meu pai não registrou, era doente, nem pensava nisso. Minha mãe até andou atrás dele, mas eu não quis saber. Qualquer dia eu vou, sabe aquele negócio? Qualquer dia eu vou lá, a gente vai no cartório, eu registro ela, pronto. Ia ser Maria Aide Quedas, porque eu fui batizada assim. Mas não. Quem me registrou foi meu pai. Com 10 anos. Eu só pude ir para a escola com 10 anos. O orfanato eu fui com 7. Mas lá não precisava de registro, porque era criança que era rejeitada pela família, né? E aí, o meu pai morava aqui perto. Meu pai, paizão. Ele morava aqui perto. E ele se apaixonou pela minha mãe. Minha mãe era muito bonita, né? Mas a minha mãe era bravinha, viu? Ela não era de ficar dando risadinha, dando corda. O meu pai cortou um doce com ela, porque essa história do meu pai verdadeiro deixou ela traumatizada. Então ela não queria mais saber de ninguém. Só que ele foi indo, passava aqui, via ela lavando roupa, dava um oi para ela. Ele tinha bicicleta, meu padrasto, e ele morava aqui na casa da tia Hilda. Ele era viúvo, meu pai, mas não tinha filhos. Então ele pegava sobrinhos dele, a Betinha, a velhinha, era o xodó da vida dele, até ele ter a filha dele, né, que é minha irmã. Então ele vinha, passava por aqui, pela rua, ficava. Aí minha avó teve câncer, minha mãe precisava de alguém para aplicar injeção na minha avó.
E ele sabia. E aí ela falou, minha mãe está doente e eu preciso de alguém para... Não tinha muita farmácia, essas coisas por aqui, para aplicar a morfina nela. Aí ele falou, eu, eu vou aplicar. E aí ele foi vindo, foi sendo muito legal, brincava muito comigo, eu gostava de brincar com ele, ele era muito legal, e ele não estava fingindo para conquistar minha mãe, ele era legal. Ele era muito legal, meu pai. Tem cada história com ele que é incrível. Eu vou contar tudo. Quer dizer, tudo não, porque eu não lembro. Tem muita coisa que eu não lembro. Eu sei que aí eu fiquei torcendo, né, para eles. Casaram, de verdade. Não casaram na igreja, eu acho, mas no civil. Meu pai ganhou coisas, ele tinha parentes ricos, sabe? Uns portugueses ricos, deram jogo de quarto chiquérrimo da época, madeira que não existe mais hoje. E eu dei tudo. A cômoda era um negócio, era grandona, sabe? De uma madeira que não existe mais, não existe. Devia ter ficado com o quarto, é que era muito grande, não cabe na minha casa. Mas enfim, a gente acabou dando, né? Bom, vamos contar o resto.